Boa tarde. Boa tarde, Dudu. Tudo bem? Bom, hoje nós temos o prazer de receber dois secretários municipais, Finanças e Administração. E o nosso telespectador é um prato cheio para fazer as interrogações de como anda a grana, de como andam as decisões da nossa administração Rodrigo Agostinho. Começar com o Paulo lá, que... Marcos. Parece com o Paulo, mas não é do mesmo jeito. O Marcão foi meu aluno e dos bons ainda, né, Marco? Já faz um tempinho. Conta para o telespectador qual o orçamento para o ano que vem, muito dinheiro para o Rodrigo gastar o ano que vem, pouco dinheiro, e o que aconteceu, a peça já foi enviada para a Câmara. Isso. E como é que estão as tratativas, Marco? Isso, nós já enviamos a peça orçamentária para a Câmara agora, final de setembro. A previsão para esse ano é que a gente feche, né, o orçamento em termos de receita na ordem de 490 milhões de reais. E o ano que vem, a previsão, então, para 2012, é de uma receita no total de 540 milhões de reais. Um aumento aí, mais ou menos, em torno de 10%, né? A gente espera aí uma inflação do ano aí em 6,5% e mais um crescimento aí real em torno de 4%. Ainda é difícil saber como que vai se portar a economia em 2012, né? Até por questões aí de várias crise, né, americana, crise na Europa, né? A gente não sabe como que isso vai ter reflexo no Brasil, ainda é muito inseguro isso. Mas vai ter, né, Paulo? Mas mas o mercado interno ainda está muito aquecido, né? E o ano que vem também até a questão dos... Você que é economista, o mercado interno é que está carregando o Brasil, né, Marcão? Está carregando, ainda bem, né? O Brasil nunca foi um país também muito aberto também para o exterior e nesse ponto agora a gente está tendo essa vantagem, né? E o mercado interno realmente está muito aquecido e o ano que vem, a partir de janeiro, o salário mínimo passa para R$620. Parece pouco, mas isso vai jogar na economia 40 e poucos bilhões de reais, né? E é um recurso que vai tudo para consumo de imediato, né? E isso acaba alavancando a economia. E o Copom também vai continuar também aí abaixando os juros também, e isso também faz com que aumente também o investimento dentro do Brasil. Então são essas variáveis aí que a gente acha que talvez 2012, pelo menos a gente tenha um ano igual ou um pouquinho melhor do que 2011. E o Copom abaixando os juros é menos dinheiro para os bancos e mais dinheiro em circulação, né, Marcão? É verdade. E o que a gente, em termos de prefeitura, que a gente precisa ainda ver se consegue mudar ainda junto ao governo federal, é que a nossa dívida federalizada, assim como em outras prefeituras, a gente paga pelo IGPDI e mais 9%. Está muito alto, né? Você vê hoje, né? Hoje a dívida do governo federal, ela junta com a parte da Selic, ela vai estar pagando 9%, 10% o ano que vem. Ela é 1 trilhão, não é isso? É 1 trilhão e alguma coisa. É absurdo. E a prefeitura hoje, assim como outras prefeituras, o próprio prefeito Kassab também já pediu para a Dilma também para rever essa questão também do nosso indexador, porque fica muito alto, 9% e mais o GPDI, fica aí 15% ao ano. Então, vamos ver se a gente consegue o ano que vem alguma coisa nesse sentido, porque se pagando menos dívida, é mais recursos que sobram para investimento dentro da cidade de Bauru, né? Mas a hora que ela baixa os juros, esse indexador diminui na mesma hora, não diminui ou não? Esse indexador diminui para a dívida do governo federal. Claro. Agora, para o governo municipal, já é o indexador que é o GPDI 9%. Então, lá atrás, até foi uma boa vantagem para Bauru, né? Porque lá no ano 2000, quando se falava em 9%, não era grande coisa. Mas hoje a gente paga realmente um juros muito alto, né? Richard, você é o homem da administração. Como é que está? Está muito inchada a máquina? Como é que está a máquina administrativa em Bauru? A Dilma chegou, o Lula inchou horrores a máquina federal. A Dilma está com o pé no freio, está segurando. Aliás, está me agradando demais a Dilma. Para mim é uma surpresa. Eu não votei na Dilma, mas uma surpresa muito agradável. Olha, eu tenho acompanhado essa visita dela na Europa lá. Uma presidenta que tem presença e é recebida de braços abertos em todo lugar, e acho que representa
o Brasil muito melhor que o Lula representava no aspecto presença física. Ela me agrada muito. E percebo nela uma calma maior em aumentar a máquina administrativa. Bauru está tomando esse cuidado, ou aqui nós estamos cedendo a pressões de todo mundo, está inchando, está colocando muita gente? Como é que está a máquina administrativa do Rodrigo Agostinho? Não, a gente está tomando bastante cuidado, professor, porque, enfim, o impacto direto na folha com o novo plano de cargos e salários foi grande. Tivemos aí um aumento mais ou menos de quase 28% com o impacto da criação do plano. Hoje, a maioria das contratações que nós temos, que a gente está efetuando, é tudo reposição. São pessoas que têm se aposentado, enfim, faleceram, pediram exoneração. Cargos novos, contratados novos mesmo, é muito pouco. Hoje a gente conta na prefeitura com 5.923 servidores. Tá? Pedidos de todas as secretarias, nós temos bastante pedidos, mas a gente está controlando bastante. Esse monte de concurso que tem aí, Richard? A maioria para reposição. Só para reposição? A maioria para reposição. Quando terminou a administração do Tuga, Paulo, tinha mais de 5 mil funcionários mesmo, né? Acho que era em torno de 5.100 funcionários, mais ou menos, que tinha. Já tinha pelo menos isso, eu vou falar assim, olha, eu sou a pessoa que fico feliz de ver que o Rodrigo vá bem, mas tem muito boato embaixo do plano, viu Marcão? Que fala que tem 2, 3 vereadores aí, não é a maioria não, que é amigo da onça pro Rodrigo, que fica pressionando, que fica... Uma hora nós vamos dar o nome aqui, viu? E que realmente incha, é cara que coloca gente de tudo quanto é lado. Isso acontece ou o Rodrigo resiste a essas pressões malévolas? Não, nessa parte de contratação de servidores, a peça é bem prática, a gente não pode aumentar. Mas e cargos de confiança? Cargo em confiança, enfim, deixa eu te passar um número. O Rodrigo, ele excluiu 142 cargos em confiança. 20 deles comissionados foram excluídos, os restantes, eles foram transformados em diretores de divisão, que só pode ser ocupado por servidores. E com a implantação dos 3 planos, foram criados 6 cargos comissionados. Então a gente teve uma redução nessa parte de comissionados. No governo anterior tinha mais cargo comissionado que tem hoje? Bem mais, bem mais. Tinha, Marcão, mais cargo comissionado? Cargo tinha, mas também muito deles também não era ocupado também, né? Havia muito cargo. A Prefeitura de Bauru, de modo geral, sempre teve uma estrutura para cargos de comissão, assim, pouco, né? Você pegar lá no próprio gabinete do prefeito... Tem um caso que é o número oficial e o número real. Sim. O próprio, dentro do gabinete lá do prefeito, são 6, 7 cargos só. Então, Bauru, em comparação com outras prefeituras, é um número muito baixo. Por aí é muito bastante, baixo. Então tá bom, já é uma tranquilidade para o nosso contribuinte, porque com certeza. A imagem do político é a pior possível hoje no país inteiro, né? E aqui em Bauru, o nosso prefeito é uma imagem boa ainda, né? Uma imagem de trabalhador, uma imagem de responsável, e a gente está aqui para ser uma trincheira para que o Rodrigo suporte as pressões aí de pessoas desavisadas que quer tacar a mão no erário público. Eu acho que isso que é o fundamental, né? E pagamento de conta, Marcão? Pagamento de conta continua tudo em dia, né? Mesmo porque também a gente só assume compromisso sabendo que tem dinheiro no caixa, né? Essa já é também uma prática nossa, faz há tempo já. Isso, o Tuga moralizou isso ou o Nilson já pagou em dia, Marco? Olha, quem começou realmente a deixar o pagamento em dia com os fornecedores foi o Tuga, né? A partir do segundo ano do Tuga, a gente já não tinha mais resto a pagar na prefeitura, né? Então, realmente, no começo, lá com o Edmundo Albuquerque ainda, já fez um grande trabalho nessa área, onde foi deixando as contas em dia. O Tuga teve uma vantagem que eu acho, é o que eu falo, que às vezes eu brinco, eu falo que o Tuga é como Deus, todo mundo sabia que existia, mas ninguém via, que nesses 4 anos dele não foi em lugar nenhum. Mas por um outro lado, era um prefeito ético, moralista e preocupado
que não tivesse corrupção no governo. Assim que você sentia, Marco? Sim, a imagem do Tuga que eu tenho até hoje é essa mesmo, A né? minha é essa também. Eu acho que ele foi, assim, prefeito na hora certa, né? O vereador não cavava farinha com ele, não. Né? Ah, não, é difícil, né? O Tuga, nesse ponto, assim, era bem radical para isso, né? Mas eu acho que ele teve um papel importante dentro da cidade de Bauru, de fazer até entrega para o governo do Rodrigo Agostinho. Da grana, né? Com caixa ali e tudo mais, né? Quanto e hoje foi? 40 milhões, não foi? Foi mais ou menos em torno de uns 28 milhões de reais, né? Milhões. Ixi, já encheram de pergunta aqui, já vamos ver. O Pedro Valentim. Professor Duda, boa tarde. A população bauruense. Hoje o Meridote está sendo vítima da falta de eficiência administrativa do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Várias bombas de bairros diferentes queimaram, deixando a população sem abastecimento de água. Não dá para entender até este momento a omissão dos vereadores nessa situação de calamidade e do presidente do DAI, que nem dá explicação. Vendramina, responde essa do Pedro aqui. Meu Deus do céu, acho que o único que poderia responder mesmo era o presidente do DAI. Não tem como a gente entrar numa alçada. Mas existe, também diz que é outro Jesus Cristo, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Cada vez vai ficando mais... Outro dia ele deu uma entrevista no Jornal da Cidade. Eu vi algumas coisas dele lá no Jornal da Cidade. Não aparece, é que falo, o telespectador aproveita. Não aparece, acho que não tem que dar explicação para ninguém, né, Marcão? Aí numa dessa, o telespectador fica. Você quer responder essa? Eu também acho o seguinte, acho que o homem público tem que estar sempre pronto para estar sempre respondendo, né? Não aceito o cargo. Não sei quais são as razões do André. O Fernando Monte que é responsável de ter botado ele lá, viu? Esse presente quem deu pro Rodrigo foi o Fernando Monte. É meu amigo, melhor amigo que eu tenho na administração do Rodrigo se chama Fernando Monte. Quero muito bem o Fernando. Mas ele que levou esse artista para lá, né? Vai fazer o quê? Ele não dá mesmo, Valentim. Não fica você achando que ele vai dar entrevista. Aqui na TV Prevista, se ele vier, eu não entrevisto. Eu não quero entrevistar ele. Mas tem Samuel para entrevistar, o Faria Neto, o Pirulito. Eu acho qualquer um aí para entrevistar. O Luiz Carlos da Bela Vista. Richard, o que você acha do projeto que a Chiara colocou na Câmara sobre ficha limpa nos cargos de confiança da Prefeitura? Olha, eu acho de extrema importância. Enfim, é um meio da gente mostrar a situação dos políticos que assumem o cargo, o cargo em confiança. Enfim, vai dar mais trabalho, porque são várias certidões que a pessoa vai ter que tirar, mas eu vejo de forma positiva essa criação desse projeto de lei. Como é que ficou a dívida? Você achou justa aquela redução que teve? Porque, no fim, esse pagamento que a Câmara aprovou, acho que de 9 milhões, né? É só os atrasos que a administração anterior ou quita toda a dívida da Camargo Correia, Paulo? Ou Marco? Da Camargo Correia agora ela quita, né, a dívida passada da Camargo Correia. E ficou em torno de 9 milhões e 800 mil reais. Não vai ter mais ação da Camargo Correia. Aí não. Aí pode terminar o viaduto. Já pode terminar o viaduto, e o viaduto já vai começar também. Acho que a licitação já está pronta. A licitação já terminou, eles estão faltando entregar os projetos complementares para começar a obra. Depois de vários anos aí, né, com esse esqueleto aí, finalmente agora vai sair agora o viaduto. Né? Você sabe, outro dia eu dei uma palestra num Rotary, e tinha um professor da Unesp, que ele coloca isso, inclusive que ele achava que o viaduto, eu entrevistei engenheiros aqui, não tenha bem essa visão dele, mas um pouco dele. Era um monte de ferros enferrujados que estava lá e que não valia a pena terminar mais, devia até implodir aquilo lá, entendeu? Que não tinha finalidade nenhuma. O que você já ouviu disso já, Marco? Não, o que houve, né, até essa empresa que ganhou essa licitação, é lógico que eles mandaram os seus engenheiros avaliar toda a estrutura ali do viaduto e deu como que tem uma condição para se fazer a obra e acabar. Não está sucateado. Não está.
apesar do tempo todo ali, mas é ferro e cimento, né? Também não entendo também dessa área também de engenharia, mas parece que tem condições plenas agora de se acabar ali a obra ali, né? Você ouviu alguma coisa disso, Richard? Não ouvi. É negócio, a gente, enfim, era um esqueleto que estava lá parado, né, largado. Importante para Bauru. Importante para Bauru, né? O trânsito de Bauru tá horrível. Tá horrível. Né? E ali com certeza vai aliviar bastante, né? O José Leme da Vila Paulista pergunta para você, Richard. A prefeitura de Bauru vai melhorar o sistema de informatização? Porcaria, né, Zé Leme? Isso daí... A secretaria tem um projeto para instalações de internet como... É outra pergunta. Vamos responder essa primeira, depois eu faço a outra. Porque informatização, principalmente de imóveis, que piada que está isso. Eu recebo cobrança, até execução judicial, de imóvel que eu vendia 10 anos atrás. Que barbaridade isso. Você cuida dessa parte também, Richard? Não cuido dessa parte, mas... É o planejamento? Cuida disso? Quem quer? Não, você que É a parte da informática mesmo, né? Ligado ao próprio Rodrigo hoje, né? Hoje quem cuida da informática hoje também é o Guevara, né? O Richard, né? Que é ligado ao prefeito. Mas de qualquer forma, nessa área, toda a parte de IPTU, a gente também está lá com ele, também trabalhando. De fato... Vocês têm noção que aquilo está... Cadastro de Bauru totalmente muito sem atualização. O que aconteceu... E tudo quanto é prefeito que entrava falava, estou reformando isso, né? O que acontecia, Duda? As pessoas elas vendem os seus imóveis, né, vão lá no cartório, faziam no cartório a parte de registro, e a prefeitura não tomava ciência de que aquela pessoa já não era mais o proprietário. Agora faz 4 meses, a prefeitura fez um convênio agora com os cartórios de imóveis, agora eles mensalmente passam para a prefeitura a informação quando houve um novo proprietário. Então daqui para frente agora o cadastro da prefeitura tende a ficar atualizado. Mas ficou anos e anos sem ter esse convênio, então realmente ficou tudo... Mas eu tenho uma história inacreditável. Tem os terrenos meus que a prefeitura desapropriou e depois me executou. Sem gozação. Lá dentro mesmo. Não, ela que desapropriou, me pagou o terreno, viu? Me pagou o terreno e depois me executou. Não ter pago o IPTU do terreno. É sui generis. O José Leme da Vila Paulista. Richard, já perguntou. Aí ele pergunta outra coisa aqui. Não sei quem vocês conseguem responder isso. Ele está dizendo que ele fala de internet comunitária, quem tem que falar isso é o Rodrigo. E câmeras de segurança para a cidade. Sorocaba já tem. Estava tendo um estudo, se eu não me engano, pela própria Endurbe para a realização dessa instalação das câmeras de segurança, mas sinceramente eu não sei falar que... Mas isso é importante, isso tem que fazer, com certeza. Né? Soluciona, você vê, diariamente você vê crimes solucionados, você vê na grande mídia, através de câmeras de segurança, né? Exato. E a violência ficou num ponto, você viu o Bauru, como é que está, Marcão? A violência hoje é nível nacional, né? E não tem jeito, né? As cidades estão ficando grandes mesmo e a violência vem junto, né? O Rafael do Meridota. Está perguntando só para você, Richard. O Rafael, secretário Richard, você já atuou na Secretaria do Desenvolvimento. Então eu gostaria de saber a real situação da permanência ou não da Tilibra em Bauru, já que o Pedro Tobias citou a saída da empresa e alguns funcionários já se movimentam na preocupação de trabalhar em alguma cidade em torno de 40 quilômetros de Bauru. Não é possível que Bauru permita isso. Olha, Rafael, eu peço desculpa, mas eu não tenho essa informação. Eu precisava conversar com o secretário de Desenvolvimento, que hoje é o Paulo Ferrari, ver se ele, com certeza, ele tem alguma informação. Vocês não conversam entre vocês lá? Conversamos. Até agora a coisa que você mais falou, nossa, isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu não sei. Falar pra você, Duda, a gente corre tanto o Rodrigo falou pra você, não fala nada, não. Na entrevista com não, que isso. Não falou nada, não. O Rodrigo ele dá total liberdade pra gente.
Mas eu posso... Consegue responder isso, Marcão? Ele perguntou pro Richard. Olha, realmente é uma empresa que para Bauru gera para a gente muito Histórica, crédito, né? sim, Histórica, né? Importante na parte de ICMS e tudo, né? Então tem que se fazer de tudo para que realmente a Tilibra fique em Bauru, né? Contato, Duda, eu peço pro Paulo entrar em contato com o Rafael. O Paulo, né? Isso. Aí, Rafael, o Paulo vai responder. Marcão, olha lá, gostaria de perguntar ao Marcos. O Marco é quente, né? Ele estava lá no Nilson, estava lá no Tuga, tá aí, e acho que é de uma competência. Quase 20 anos já, prefeitura. 20 anos que ele estava lá. Quem era o prefeito? Tidei de Lima quando entrei. Tidei de Lima. Então ele sabe o caminho da grana aí, ó. Sabe toda a história. Um dia eu vou sequestrar o Marcão e pôr um revólver no pescoço dele e me dar uma entrevista. Paulo Rodrigues de Lençóis Paulista está perguntando para você. Quero perguntar ao Marcos. O pagamento da dívida pública soma hoje 1,8 trilhões. Pô, já quase 2 já, tudo isso? Quase 40% do PIB. Isto assola e impede o investimento em políticas sociais, como educação, saúde, habitação, e aumenta a tributação para o trabalhador. O Lula, na era socialista dele, em 1989, defendia uma auditoria e uma possível suspensão da dívida pública. Pergunto, a exemplo de outras nações, o Brasil não poderia considerar a dívida pública externa como odiosa? Não tem mais dívida externa, o Brasil só tem dívida interna. E suspender o pagamento para países ricos, assim como ameaça a Grécia neste momento? O Paulo o Marco vai responder que é profissional, mas eu acho que você está enganado, Paulo. Eu acho que o Brasil, a dívida externa, o Lula quitou. O Brasil só tem dívida interna hoje. Estou falando besteira, Marco? Não, é lógico, né? O que nós temos hoje... Compromissos. Compromissos externos, mas hoje a gente tem muito mais crédito de fora para receber do que para se pagar. Então, quando você coloca um com o outro, a gente acaba falando que não tem mais esses compromissos externos, porque o saldo para a gente é positivo. A questão no Brasil, o grande problema é a dívida interna. Claro. Né? Que isso sim... Que é mais de 1 trilhão. Que é mais de 1 Ele trilhão. já está dizendo que é 1,8. Sim. Isso sim, agora com a questão da baixa dos juros aí, que a Dilma vem pedindo aí junto para o Banco Central para que se diminui, né, o cupom, isso realmente vai dar um fôlego muito grande para o país e vai pagar bem menos juros de dívida interna, e esse recurso então pode ser alocado aí para investimentos aí em educação, saúde e tudo mais. Né? O Paulo Rodrigues, eu vou colocar assim para você. Essa dívida interna, veja a situação dos bancos do Brasil. Todo mundo está bem. Banco brasileiro, que não é de multinacional, está no céu. O Bradesco está, Itaú está, o Banco do Brasil está. Agora os bancos de fora que estão aqui, Santander, esses daí, estão com a cueca na mão também. Entendeu? Porque lá fora eles estão mal. Aqui, é o maior juros do mundo, é um juros absurdo. O que o Brasil... Então, se eu falar bobagem, você me corrige, hein? Não, o que o Brasil paga para administrar essa dívida interna faz com que os bancos ganhem dinheiro de braçada, que eles são os grandes credores do governo brasileiro, e não precisa nem emprestar dinheiro para gente, empresário, cuidar do nosso negócio. Para que vai arriscar com a gente se o governo paga o burro do dinheiro para eles? Então os bancos nacionais são os que estão na melhor situação no Brasil hoje. Viu, Duda? Até é importante a gente comentar. Corrija isso se eu falei besteira. O próprio Nakano, aí, que era amigo do Brester Pereira, que são do PSDB, né? Esses dias atrás, no próprio Valor Econômico, o Nakano também fala parabéns para Dilma, porque o Banco Central sempre foi pautado também por pessoas de bancos privados. Então, todo o Banco Central, quando as ações deles também lá atrás, também tinha uma mão aí dos bancos privados que sempre quiseram esses juros altos no país, né? E agora não tem mais ninguém no Banco Central mais hoje que seja aliado ao banco privado. São todas pessoas do governo federal mesmo e de carreira. E você viu o cacete que a grande mídia deu nela na hora que ela começou a baixar? A Globo, o Record, todo mundo falando, não é hora para baixar, não é, entendeu? Faz interesse de quem? Sim. Interesse do Grupo Prevê, que não é, que é pequenininho, né? Vai fazer interesse de quem? E quando essa mídia acaba indo atrás dos economistas, também vão atrás também dos economistas ligados também à questão financeira. Não vão falar com não tem ninguém parte ligado no acadêmica. Banco lá com ela? Não, ela tirou tudo. Ai, que beleza. Tirou tudo. Eu falei.
Tá vendo? Fico feliz de saber isso, viu? Gostaria, o pagamento, você já respondeu, né? Então eu estou certo, o problema do Brasil é a dívida interna hoje. Sim, com certeza. Né? A dívida. Claro que deve ter, se eu não me engano, tinha um grande banco, que o Citibank também é credor do governo brasileiro, ele e os bancos brasileiros. É claro que deve ter banco internacional, credor e mamando nisso também, não só os bancos brasileiros, né? Não, e muitas empresas acabaram também pegando dinheiro emprestado de bancos lá de fora que tem juros menores também, né? Então sempre acaba tendo alguma coisa de dívida externa, né? Vamos pegar uma pergunta para o Richard aqui. Doutor Natanael, assistindo a sessão da Câmara na TV Prevê na última segunda-feira, a vereadora Chiara Ranieri disse que puxou pela internet e constatou que vários membros de conselhos municipais de Bauru respondem a processos. No entanto, alguns vereadores da Câmara também respondem processo. Um deles chegou a ser preso. Richard, você não acha que ao levantar nome que podem ter processos, não deveria se fazer uma varredura em todos os poderes e não apenas nos conselhos? Como é que é o nome? É o doutor Natanael. Doutor Natanael, com certeza. Enfim, nós temos, a partir do momento que você tem um nome, com certeza aprovado esse projeto de lei, vamos fazer sim uma varredura no nome da pessoa. Não, às vezes o ato de ser preso também, né, não quer dizer que o cara, depende do tipo de crime. O vereador de Bauru era problema de pensão alimentícia, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Com certeza. Entendeu? Isso a gente não sabe também, não é? É diferente de ser preso por corrupção, né? Às vezes o cara, na vida, tem que, ao se defender, mata alguém ou machuca alguém, defendendo a própria vida. O doutor Nael, mas concordo com ele plenamente no aspecto. O cara está condenado por corrupção aí, exatamente. Bane, não dá cargo para um cara não, desse. Não, tem que ser banido, com certeza. Né? O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta para você, Marcão. Marcos, alguns economistas renomados dizem que o aumento de salário gera aumento na inflação, assim prejudicando o país. Já outros dizem o contrário, que o aumento de salários não gera prejuízo ao país. Na sua opinião, como é possível a oferta de um salário digno trazer aumento da inflação? Olha, o aumento de salário por si só não traz inflação, né? O que traz inflação é quando você tem um aumento de salário e você não tem mais na economia a condição de fazer uma oferta de serviços e mercadorias, porque você já está trabalhando já no pleno emprego. E daí basta a empresa aumentar os preços. Mas quando você está num conjunto de empresas e indústrias que tem condições de aumentar a oferta, daí ela pode vender mais e vai ganhar em cima da quantidade vendida. E no Brasil ainda nós ainda temos chance ainda de aumentar a oferta. Agora, para isso, precisa fazer mais investimentos também para aumentar a nossa capacidade produtiva. Por isso que vem em boa hora quando vem essa questão de baixa de juros, porque faz com que os empresários do Brasil também, em vez de pegar esse dinheiro que eles têm lá para botar em banco e ganhar juros, eles peguem esse recurso e aloquem para aumentar a parte sua de aumento de capacidade produtiva. Acho que essa pergunta do professor Sinuê, o Richard consegue responder. O Sinuê fala assim, Richard: gostaria de perguntar aos entrevistados como funciona a captação de novas empresas para a cidade de Bauru, uma vez que a empresa Hyundai instalou-se em Piracicaba e várias empresas foram embora de Bauru. Não, mas a Hyundai em Piracicaba tem metalúrgicas de aço, acho que é o lugar ideal para ela. O próprio dono da operadora Claro esteve em Bauru há 3 meses e não houve nenhuma negociação com esta empresa para trazê-la a Sem Limites. Você sabia que o dono da Claro esteve aqui? Não sabia, Duda. Enfim,
A capacitação que a gente tenta ir atrás, captar empresas, enfim, disso eu estou falando da época que eu estava como secretário de desenvolvimento, e a gente entrava em contato com as empresas, estava a marcar reuniões com os presidentes, com os diretores, enfim, para tentar trazer, mostrar o que a cidade tinha, né, para tentar atrair esses investimentos. Muitas vezes reclamavam, não tem área, ou se tinha área, não tinha nenhum um atrativo na parte de impostos, né, algum retorno, alguma coisa nessa parte. Hoje já temos o plano, né, Marcos, o PAI, foi encaminhado à Câmara, acho que teve algumas correções. Então é um plano de investimentos que, enfim, desde a época que eu estava como secretário de desenvolvimento, a gente já estava desenvolvendo, já está finalizado praticamente, já teve algumas alterações. Isso é o que vai ajudar muito Bauru a trazer novos investimentos, que chama o programa PAI, que é o Programa de Atração de Investimentos, que tem alguns descontos em vários impostos municipais. Marco, quer falar alguma coisa ou isso aí? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a questão de empresa também, às vezes as pessoas ficam perguntando porque aí Bauru não atrai. Mas quando você conversa também, de modo geral, com empresários, o industrial, ele quer ou perto do mercado fornecedor de matéria-prima, ou ele quer perto do mercado que consome mesmo, né? Então, ainda aquela grande região de Campinas, São Paulo, ainda atrai muito as empresas de modo geral, porque ali realmente é onde está o mercado consumidor ali de 10, 15 milhões de pessoas, né? O professor Alberto da Casa da Capoeira pergunta: boa tarde, Duda. O Renato Cardoso publicou hoje no seu blog que o Caio Coube seria candidato a vice do Agostinho. O que você e os nossos convidados acham disso? Eu vou responder primeiro, depois o Marcão responde. Não é verdade isso. PT e PMDB governam o Brasil hoje. Eles que mandam no país. Estão lá em cima. O prefeito daqui é PMDB e o vice é PT. O Rodrigo jamais vai conseguir escapar do PT se é a intenção dele. Esse acordo vai ser amarrado lá em cima. E dificilmente vai deixar de ser outro diferente da Estela. Ele teria que achar alguma explicação forte para tirar a Estela. Quem manda no Brasil é o PMDB hoje. E a Dilma está dando toda a força para o PMDB junto com o PT, né? Mas o PMDB é muito forte e o PT é muito forte. Então eu acho que o Rodrigo, numa cidade de 400 mil habitantes, jamais essa decisão não será tomada lá em cima. Ainda mais com o governo do Estado, sendo do PSDB, nunca o PT vai querer perder uma cidade do tamanho de Bauru. O que você acha, Marcão? Não, acho que é isso mesmo. Acho que essa decisão não fica aqui dentro de Bauru só. Não vai ser de Isso Bauru, vem lá do governo federal, do governo estadual. E como você falou, e hoje está consolidada a questão do PT e PMDB. Então também acredito também que acaba sendo o PT que vai indicar o vice também. A não ser que o PT tenha um nome forte aqui. Quem? Um nome maior que a Estela? Não tem, porque ela não vai abrir brecha disso aí para outro de jeito nenhum. Eu acho que. O que você acha, Richard? Até o momento da eleição mesmo vai ter muita especulação, né? Então, hoje, enfim, se prepara que vai ter muito mais. Claro. Vão aparecer vários nomes. Mas aí essa coisa é o caso do dinheiro. Tentar pescar PT, PMDB, não tem. Imagina aí, nem o Caio tem interesse em ser vice do Rodrigo. O Roque Ferreira, olha lá. Se a Estela concordar, Rodrigo prefeito, Roque vice-prefeito. Seria o ideal. Boa tarde, Duda, Marcos e Richard. Em relação aos problemas que o DAI vem enfrentando, esse assunto vem sendo sistematicamente discutido e debatido na Câmara. Na semana passada, o presidente do DAI participou de audiência pública, onde muitos pontos foram esclarecidos. Um vereador deve fiscalizar, sim, com responsabilidade e seriedade, sem transformar essa prática em populismo barato. Concordo. Não existe omissão. Nenhum vereador pode determinar que vai gerenciar a empresa, certo? Tenho a convicção que o DAI vem enfrentando problemas de gestão
e que a atual diretoria não consegue responder às necessidades colocadas pela população. Roque, por isso que eu gosto de ser, é o que eu penso. Né? O Roque volta e meia marca uns gols de bicicleta que eu não, sim, não. Roque é bom. Sim. O mundo tem 2 comunistas só. O Fidel Castro e o Roque. O resto acabou. Todo mundo já abandonou. Tá de bom tamanho. Marcão, mais alguma coisa? Já estamos quase 50 minutos de programa. Não, só queria aproveitar esse espaço agora para lembrar que a Prefeitura, a partir do dia 22 de novembro, ela estará mandando para a cobrança judicial os impostos dos anos 2007 e 2008. Então, para quem deve esses 2 anos, procure o Poupa-Tempo até o dia 21 de novembro, a fim de depois também não ter que pagar custas judiciais, honorários, que no fim fica ainda mais caro ainda a sua dívida. Então, procure o Poupa-Tempo até o dia 21 de novembro e acerte lá e aproveite a parte do refis agora, que dá uma condição de pagamento melhor, e também fazer o seu parcelamento. Esse refis é melhor que o anterior? Esse refis não, esse refis ele tira um pouco a sanção que era de 1% de juros, né, para quem fica devendo, e cai para meio. Né? A Prefeitura também acha o seguinte, ela também não deu assim, nenhum benefício, porque também quem paga em dia depois também acaba achando que não compensa pagar em dia. Então realmente é só uma sanção menor, sem nenhum benefício. Richard, mais alguma coisa? Queria assim, aproveitar o espaço e pedir para todos, a gente está com bastante concurso em andamento, tá? Eu peço atenção a todos que leiam o edital com clareza, se atente aos horários, aos dias de prova, aos horários que estão determinados para a entrada, porque a gente tem muita reclamação, muita coisa, que eu cheguei 1 minuto, 2 minutos depois do horário. Infelizmente vai ficar para fora. Então eu peço a todos que chega mais cedo, apresenta a documentação tudo certinha, para a gente não ter nenhum problema aí, porque são vários concursos e tem muita gente precisando aí. Os vestibulares hoje é assim, você com 1 minuto de atraso, você não entra nem na FUVEST, nem na VUNESP, pelo menos isso o Brasil está copiando a Inglaterra. A Inglaterra, assim, o trem sai 10 e 11 minutos. Você chegar 10 e 12 e a porta do trem já fechou. Já foi, exatamente. Os caras são fogo, também é só lá que é assim, viu? Richard, foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Manda um abração pro teu pai, viu? Mando sim. Obrigado. Marcão, bom, você viu 2 secretários hoje, parece-me que a semana que vem Areco, vem mais uma turma aí da administração do Rodrigo, é uma administração jovem, com exceção do Marcão. Marcão já é... E continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.